Pessoal, então, começando, quero apresentar para vocês o Eliezer, que vocês não conhecem ainda, né? Professor da nossa escola, professor de escola dominical da nossa igreja, um dos pregadores que me substitui quando eu estou ausente, um homem de Deus, grande conhecimento, e vai contribuir com vocês hoje e amanhã. Espero que vocês gostem, tá bom? Pode orar e começar. Graça e paz. Amém. Boa noite. Então vamos conversar com o nosso Deus. Senhor Deus, queremos te louvar e te agradecer. Pai eterno, obrigado, porque o Senhor ainda nos atinge com a sua misericórdia, com a sua graça, e nos dá, Senhor, cada dia um renovo, cada dia uma esperança, e assim nós podemos conhecer mais das suas coisas. Espírito Santo, esteja à vontade em nosso meio, venha abrir o nosso entendimento e que essas palavras possam cada vez mais trazer bons frutos para a nossa vida cristã, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Nós vamos falar sobre epístolas gerais, aula de número 1. Amanhã teremos a terceira e a quarta aula. São encontros que nós vamos falar a respeito de Tiago, as duas cartas de Pedro, as 3 cartas de João e a carta de Judas. Tá certo? Por se tratar, né, de um conteúdo bíblico, é algo extremamente extenso, né? Nós poderíamos ficar aqui anos e anos discutindo, às vezes, um único capítulo, dependendo do livro, porque o assunto não se esgota, né? Então, nós vamos ter uma visão geral aqui nesses 2 encontros de dias, né? Nessas 4 aulas, para termos uma visão global dessas cartas, amém? Então, você pode abrir a sua apostila no capítulo 1, onde falaremos a respeito do livro de Tiago. Amém? Livro de Tiago, a fé sem obras é morta, né? Um dos assuntos bem discutido com relação a essa carta. As epístolas gerais foram escritas durante uma era de perseguição e apostasia. Então era um período em que a igreja recém-formada, né, alguns anos de formação, estava sofrendo perseguição em boa parte da sua extensão, vamos assim dizer. E com isso algumas pessoas estavam debandando, deixando a fé de lado, apostatando ou até mudando a doutrina, né, que era ensinada pelos apóstolos. No primeiro século depois de Cristo, os crentes tiveram permissão para propagar o evangelho e gozavam de paz. Entretanto, por volta do ano 60, as coisas passaram a mudar. Os cristãos passaram a ser incompreendidos pelo grande público, que interpretava erroneamente as doutrinas. Quais doutrinas? Um Deus invisível, um Salvador ressurreto, um julgamento futuro que acabaria com os poderes políticos. Então, essas coisas, né, começou a criar uma revolta, vamos dizer dessa forma, nas pessoas que não eram cristãos, no meio político, no meio social. Por esta razão, durante o reinado do imperador Nero, surgiu uma feroz reação contra os cristãos, ocasião em que ocorreu a prisão e morte do apóstolo Paulo, né? Vocês já estudaram as epístolas paulinas, né? Então, esse foi um período, inclusive, motivo de muitas cartas, né? Paulo escreveu várias delas preso, né? Em virtude dessas perseguições que Paulo, por exemplo, não poderia ir até as igrejas, tratar situações específicas em algumas cartas onde ele trata. E assim os outros também fizeram, enviaram cartas para trazer ânimo ou alguma orientação para os cristãos que estavam nas regiões de perseguição. As epístolas gerais são compostas por 8 livros. Então tem Hebreus, Tiago, 1º e 2º Pedro, 1º, 2º e 3º João e Judas. Hebreus será adotado em outro
curso, vamos dizer assim, outro módulo, mesmo fazendo parte, por se tratar também de uma compreensão interessante no que diz respeito aos assuntos tratados em Hebreus. Então precisaria de mais tempo para tratar ele junto com as epístolas. Mas na classificação ele está considerado como epístolas gerais, dentro da classificação que nós temos para o Novo Testamento. Por que são chamadas epístolas gerais? São chamadas assim porque são de natureza e alcances universais. Não se dirigem especificamente a nenhum grupo, indivíduo ou congregação em particular. Então, os assuntos abordados, eles tratam de forma global coisas que nós temos hoje, inclusive, nas igrejas. Situações orientações que nós vamos ver que não é específica de um momento só, ou um povo, ou uma única igreja. Ok? Não se dirigem especificamente a nenhum grupo, indivíduo ou congregação. O intuito das cartas de Tiago, Pedro, João e Judas era preservar a unidade da fé cristã e encorajar cada crente nos tempos difíceis. Por um tempo, a igreja cristã foi unicamente constituída de judeus, crentes em Jesus, em virtude do evento que teve no Pentecoste, que vocês já estudaram Atos, pastor? Já? Então, aquela situação de Atos, existiam judeus ali, e quando eles foram dispersos, foram os judeus que foram dispersos. Então esse início era praticamente judeus. Teve início o evangelho aos gentios, primeiro com Pedro e depois com o apóstolo Paulo. Mas o seu início da igreja foi unicamente pelos judeus que estavam em Jerusalém naquela época, naqueles dias. Ok? Depois os gentios também se converteram a Jesus, fazendo parte da igreja cristã já existente. Observamos isso nessas epístolas. A expansão da doutrina cristã foi muito grande entre os gentios, mas a convivência entre os gentios e os judeus cristãos acarretou certos problemas. Os crentes judeus achavam, por exemplo, que eles deviam guardar a lei mosaica, inclusive falando a respeito da questão do sábado, a respeito de algumas coisas de alimentação, carnes e coisas assim. O conflito surgiu e ocasionou a reunião do Concílio de Jerusalém, registrado em Atos 15, que vocês já estudaram. Ali considera o primeiro concílio da igreja, para tratar essa questão que estava causando uma discordância grande, Alguns diziam que eles tinham que seguir, mesmo aceitando a Cristo, tinham que seguir tudo que o judaísmo pregava, ok? Cada uma dessas epístolas, dessas cartas, foi escrita, como já dissemos, em resposta a algum problema ou perguntas apresentadas pelos judeus cristãos e gentios convertidos. Essas epístolas são pequenas, são breves, não são extensas, Contudo, a importância é muito grande. Elas proporcionavam um panorama completo da igreja do Novo Testamento. Cada um dos autores é de origem e experiência distinta e escreve de forma diferente um do outro. Os livros que integram as epístolas gerais foram aceitos como os livros canônicos até o final do século IV. Então, o que nós temos aqui? Um panorama da situação de qual foi escrito essas cartas, essas epístolas. Então nós temos uma situação política de perseguição, onde há praticamente 30 anos o evangelho estava livre, vamos dizer assim. Começou uma perseguição na época um pouco antes da conversão de Paulo, Vocês vão lembrar da situação de Estevão. Ali começou uma dispersão, que nós vamos ver no comecinho da epístola de Paulo, e essa dispersão foi uma propagação que Deus utilizou para o evangelho. Ele fez o povo sair daquele centro que era Jerusalém e sair para o mundo levando a palavra e o evangelho, as boas novas, tá certo? Alguma dúvida? Vocês fiquem à vontade, pelo amor de Deus. Nós estamos aqui para aprender juntos. Então vamos entrar especificamente agora na epístola de Tiago. É considerado como epístola universal porque foi originalmente escrita para uma comunidade maior que uma igreja local. Essa epístola foi escrita inicialmente a cristãos judeus que viviam fora da Palestina.
É provável que os destinatários fossem os primeiros convertidos em Jerusalém, que após a morte de Estevão foram dispersos pela perseguição, conforme Atos 8. Eu não sei se alguém tem uma Bíblia aí que consegue rapidamente abrir para a gente lembrar dessa passagem. Atos 8, 1. Pode ler? Pode? E também Paulo consentiu na morte dele, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pelas terras da Judéia e da Samaria, exceto os apóstolos. Então, o que nós temos aqui nessa situação? O evento da morte de Estevão ocasionou um evento político de perseguição na igreja. Né? E aqui tem a primeira citação de Paulo, né? E isso fez com que as pessoas que se converteram naquele início, que não foram poucas, né? Lembra a primeira pregação de Pedro? Acho que foram 3.000. Teve uma pregação logo em seguida que foram 5.000 homens registrados. Então a igreja já era muito robusta em Jerusalém. E aqui nessa situação, esse povo saiu. Eles foram dispersos. Inclusive em Atos 11, 19... tem para onde eles foram: Fenícia, Chipre, Antioquia, da Síria, coisas desse gênero. Tem esse registro em Atos 11, 9. Se alguém, pastor que já está aberto aí, consegue localizar para nós. 11, 19. E os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Então, os judeus que saíram daquela primeira perseguição, vamos dizer dessa forma, eles saíram levando o evangelho, anunciando aos judeus. Mas nessa época de escrito de Tiago, a igreja gentia já era grande, porque Paulo já tinha se convertido há bons anos atrás, que se passou esse evento do consentimento de Estevão para cá se passaram alguns anos, e Paulo já tinha feito algumas viagens. Inclusive, essa data que nós vamos ter aqui de base, já tem escrito, se eu não me engano, de Tessalonicenses de Paulo. Então, igrejas gentias pela Ásia já estavam formadas. Então já estava misturando o gentil com o judeu na igreja, ok? Isso eu entendo que foi uma forma que Deus fez de tirar as pessoas do aglomerado e começar a levar o evangelho para o mundo, não só para os gentios, mas também pelos próprios judeus. A comunidade judaica era grande fora, não era um único centro em Jerusalém. Nas cidades fora também tinham, né? Também tinham judeus, por isso que eles fugiram para lá, ok? Isso explica a ênfase inicial da carta, né, de Tiago, quanto ao sofrer com alegria as provações que tentavam a fé e que demandavam perseverança. A carta fala sobre isso. O conhecimento pessoal que Tiago demonstrava pelos crentes dispersos e o tom da autoridade da carta que ele escreve, né? Então, eu vejo Tiago como uma carta extremamente prática para a vida cristã. Se você quer ter uma visão de como levar a sua vida bem regrada no cristianismo, estuda Tiago e segue Tiago, porque ele é muito prático, ele é muito direto no que fala, num sentido de orientação. A teologia dele não é igual a de Paulo, com muita informação teológica. Ele traz a praticidade, né? Então, não adianta você falar que é cristão se você não consegue controlar a sua própria língua. Coisa que hoje nós ainda vivenciamos na nossa vida, tá certo? Como pastor da igreja de Jerusalém, Tiago escreve às suas ovelhas que estão dispersas, né? Então a igreja iniciou em Jerusalém e dispersou, mas era a mesma igreja. Não, ele, como, vamos dizer assim, o pastor que estava na igreja matriz, também tinha responsabilidade pelos outros, entendia isso. Falando do autor,
Tiago era o meio-irmão de Jesus, dirigente da igreja de Jerusalém, é tido como o autor da carta. Nós temos outros Tiagos descritos, principalmente nos evangelhos, que é improvável que sejam esses, né? Então, o primeiro Tiago é o irmão de João, que é o filho de Zebedeu, que foi o apóstolo, vocês vão lembrar. Esse já havia sido morto, ou, pelo que a gente entende, ele foi decapitado por ordem de Agripa I, Herodes Agripa I, por volta de 44. Então, concede, em termos de data, para alguns estudiosos, o escrito dessa carta. Mas, como a gente pode ver um pouco mais adiante, alguns referenciam essa carta por volta de 60, coisa impossível para ser o Tiago, irmão de João, porque ele já estava morto, já tinha sido decapitado. Então, por isso é difícil crer que foi ele que escreveu a carta dentro dessas circunstâncias. E o outro que é o filho de Alfeu, que é somente mencionado na lista dos 12 discípulos. Então, não tem muita referência ao outro Tiago. Os que têm mais informações é o Tiago, que era muito amigo de Jesus, né, que é Pedro, Tiago e João. Então é esse Tiago, irmão de João. E esse filho de Alfeu, que não tem-se muita referência. A provável e mais aceita pessoa que escreveu essa carta é o Tiago, irmão de Cristo, meio-irmão de Jesus. Ok? Com relação à data, é mais provável que a epístola tenha sido escrita por volta de 46 a 49, um pouquinho antes daquele concílio de Jerusalém em Atos 15. É mais ou menos por ali que acredita-se que foi escrito. Porém, tem referências, ou alguns estudiosos aceitam que ela ainda foi escrita na década de 60, o início da década de 60, por volta de 61, 62. Lembrando que, por se tratar de escritos muito antigos, nós não temos como precisar. Isso foi escrito exatamente nesse ano. Tá? Então, essas coisas são em virtude de conhecimentos culturais, conhecimentos políticos, acontecimentos assim que as pessoas ou os estudiosos datam a carta. Tá certo? Ou os outros escritos, inclusive as outras cartas, né, e os outros livros bíblicos. Alguma dúvida até aqui? Tranquilo? Um ponto interessante, né, que a gente confunde muito isso, o senhor acabou de falar aí sobre os Tiagos, né? Que na minha mente, quando falava do Tiago ali... Era o apóstolo. Agora eu estou tendo uma explicação melhor. Para mim, mesmo o Tiago, que era o irmão de Jesus, era o apóstolo. Não é. Não é. Inclusive, esse é um ponto interessante, não te cortando, mas o irmão de Jesus, ele não acreditava na mensagem, né? Ele veio se converter após a ressurreição de Cristo. E aí que ele virou pastor. Olha só que bacana. Mas as pessoas fazem muita relação, né? Inclusive tem gente que faz relação aos escritos de João como João Batista, que foi morto antes de Jesus morrer, né? Então, coisas que você fica não tendo tão esclarecimento. Isso. Não vai fazer muito sentido sendo Paulo Tiago escreveu, mas Sim. é interessante a gente saber. É bom ter uma base. Questionar, a gente já sabe. Muito legal isso, trazer essas informações, né? Porque tem coisas que às vezes acabam nos confundindo, né? A forma com que está o texto não traz tanta informação, principalmente contextualizada dessa forma, né? Então, vamos para o tema. Tiago é uma epístola, uma carta mais prática do que doutrinária. Seu tema é fé e obras. Com relação à fé, Tiago incentiva os judeus cristãos a uma fé viva e eficaz, porquanto somente assim é possível ao homem alcançar a perfeição cristã. Em todos os 5 capítulos, né, lembrando que a Bíblia não foi escrita em capítulos e versículos, eu acredito que vocês já viram isso, né? Ela foi escrita em textos, isso foi divisões feitas muito depois, mas hoje a gente entende que assim é mais fácil a compreensão e o estudo, né? Então, em todos esses 5 capítulos de Tiago, destaca-se o relacionamento entre a verdadeira fé e a vida piedosa. A fé genuína é uma fé provada, ativa,
pela qual se ama ao próximo como a si mesmo, manifesta-se pelas boas obras, mantém-se a língua sob controle. Um tratado muito simples, mas organizado e lógico, sobre aspectos éticos da vida cristã. Esse fato, juntamente com a percepção de que a carta é composta em grande parte por exortações ou admoestações genéricas, levou alguns a chamar Tiago, ou o livro, ou a carta de Tiago, como profeta do Novo Testamento. Por quê? Porque ele traz coisas que confrontam diretamente o viver das pessoas, conforme os profetas faziam, né? Traziam mensagens de confronto. Se vocês estão vivendo dessa forma, como é que vocês querem alcançar aquilo em Deus se a forma que vocês estão conduzindo a vida não está certa? Ok? Então, essa questão do tema, nós começamos a enxergar desde o início da carta até o final. Não adianta você só ter uma fé, ela precisa ser provada. E aqui a questão da provação da fé é você fazer ela ativa, ela funcionar. Porque é muito fácil dizer, eu tenho fé, mas essa sua fé produz o quê? E é isso que ele combate. Então vamos lá, saudação, Tiago 1:1. A epístola inicia-se com uma saudação em que consta o nome do remetente. Para quem? As 12 tribos que se encontravam na dispersão. Possivelmente Tiago se refere aos primeiros convertidos em Jerusalém, naquela situação da pregação de Pedro, lá na descida do Espírito Santo, né? Em Atos, onde ele faz a primeira pregação e já são 3.000 pessoas convertidas, e logo depois a segunda pregação dele que traz 5.000 almas de uma vez. Pregações essas, vamos dizer assim, extraordinárias, né? Já num primeiro momento, cheio do Espírito Santo, ele impacta a vida das pessoas que estão em volta. Lembrando que nessa ocasião existiam pessoas de diversos locais em Jerusalém, em virtude da festa, tá certo? Conforme Atos 8:1, né, que a gente já falou. A perseguição que houve, né, na dispersão. Provações e seus benefícios. Aprovações e seus benefícios. Tiago, de 1:2 a 18. Essa epístola trata de uma ampla variedade de temas relacionados à verdadeira vida cristã. Ele inicia dizendo que o caráter cristão é formado também pelas provações que constituem um teste. Exorta-os a se alegrarem diante das provações. Meus irmãos, tende por motivo de grande gozo o passardes por provações, sabendo que a prova da vossa fé desenvolve perseverança, conforme versículo 2 e 3. Quem não consegue compreender isso deve pedir sabedoria, porque nós queremos, como pessoas, ter uma vida fácil, acomodada, vamos dizer assim, né? Tranquila. Aí chega uma pessoa e diz, olha, é bom que você passe, e se você passar por prova, isso é bom para o seu crescimento, para a sua vida cristã. É um confronto direto. Então, o evangelho tinha sido propagado por alguns locais de uma forma leve, sem perseguição, sem nenhum problema. E de repente, uma perseguição além de Jerusalém. Opa! Será que vale a pena seguir esse evangelho? E aí ele vem, olha, a perseguição, a prova é bom para você, ela traz perseverança, ela traz ânimo, ela traz alegria em Deus. E se você não consegue ter essa compreensão, deve pedir essa sabedoria ao Senhor, ok? Então ele fala de algumas coisas perfeitas, tá certo? A compreensão disso é uma perfeição de Deus em nós. Deus se deleita em dar, segundo a nossa necessidade, mas devemos pedir com fé. Aqui ele está falando de oração, sem duvidar, lá no versículo 6, para não sermos comparados à onda do mar ou ao homem de coração dobre e inconstante em seus caminhos, né? A sabedoria ao Senhor e a oração
É algo que você precisa fazer por si só. Não tem como o pastor fazer por você, não tem como outra pessoa fazer por você. É você buscando em Deus e Ele vai te conceder isso. E com o tempo você vai ver as coisas melhorando pela sua compreensão da sua vida em Jesus, da sua vida sendo vivida na prática o Evangelho. Ok? Para não sermos comparados com a onda, né? Essa comparação é que a onda por si só, ela vai e volta, mas ela não tem o controle sobre a sua própria vida, né? Quem tem o controle é o mar que faz subir, que faz descer, e ele recomenda que nossa vida cristã não deve ser assim. Nós não devemos ir com o mundo para lá e para cá, nós devemos ser guiados pelo Espírito. Tiago continua ensinando que o homem deve compreender a fidelidade da pobreza e da riqueza, e saber que Deus não é culpado por todas as coisas, pois Ele não pode ser tentado pelo mal e nem tenta a ninguém. Deus nos prova, Ele não nos tenta, ok? São coisas bem diferentes, né? Paulo, quando escreve aos Tessalonicenses, ele diz assim, 5,18, se eu não me engano, em tudo dai graças, não por tudo. Então, isso tem que causar em nós uma forma diferente de ver as coisas. Entendendo que em tudo nós podemos glorificar ao Senhor, não por tudo. Né? Tem coisas que acontecem e que a gente faz que não glorificam a Deus, mas as situações que nós passamos na vida, nós temos condições de dar graças a Ele nessas situações. Tá certo? Ele é doador daquilo que é bom, né? Então, Deus é bom, Deus é amor. Até João escreve muito sobre isso. Tudo que é bom vem de Deus, né? E nós precisamos entender. Tem coisas que são permitidas, mas em virtude de coisas que nós plantamos. Então, nós passamos por coisas más, não passamos? Mas se nós olharmos para trás, certamente alguma semente da nossa parte foi lançada para passar pelo mal. Não é que Deus quis que passássemos pelo mal, ok? E essa é a vida, esse é vou usar esse termo, o labor cristão, sempre trabalhando para uma vida melhor em Deus, ok? Muitas vezes nos confundimos quanto à origem da tentação. Isso aqui é bem esclarecedor também. De onde ela vem, Tiago trata, né? Ele esclarece dizendo, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Ele atrai e reduz, né? Isso significa que a origem da tentação é a cobiça da própria natureza pecaminosa do homem. Por isso, o verdadeiro cristão tem poder sobre a tentação, quando controla os seus desejos maus e indignos pelo poder do Espírito Santo. Então, o que acontece aqui? Existem coisas que, para mim, são extremamente difíceis de lidar. E para você não vai ser. Por quê? Porque está relacionado aos meus interesses. Então, eu sou tentado em algumas áreas que você talvez nunca vai ser tentado. Por quê? Porque a minha cobiça é diferente da sua. E é isso que atrai em nós, ou que gera em nós, a vontade do erro. A minha própria vontade. Então, se eu sou uma pessoa que valorizo bens materiais, eu vou querer acordar super cedo e dormir muito tarde atrás do quê? De bens materiais. Talvez bens materiais para você não é nada, mas você gosta de outra coisa. Você gosta talvez de, sei lá, viajar bastante. Não é que seja errado, eu só estou usando esse exemplo. A sua vida vai funcionar talvez em função das suas viagens. Tudo que você conquistar na vida, você vai querer implantar nisso. Para mim, eu não tenho esse problema. Eu não sou tentado. E é isso que ele expõe. Então, a tentação não vem de Deus. Ela vem daquilo que cada um tem dentro de si como importante. Lembra a passagem de aonde está o seu tesouro, aí estará o seu coração? Então é bem isso aqui. No que você implanta, o que te atrai, o que você tem de vontade, o que te motiva?
Isso, se não estiver embasado numa vida cristã, vai virar cobiça. Vai trazer o tempo todo desejos para que você tenha alguma coisa ou conquiste algo. Não é assim? Então, nós podemos usar exemplos, diferenças inclusive entre homem e mulher, né? Então, é muito mais comum o homem comprar apenas o que ele precisa. Mulher transforma em necessidade coisas que ela deseja. Não é assim? Tô inventando alguma coisa? Né? Em contrapartida, o homem às vezes paga um absurdo por uma coisa que ele acha que precisa, porque ele não tem a paciência de procurar. O que para a mulher, você não podia ter gastado tanto com isso. Mas era a única coisa que ele precisa. Então, ele acha que vale a pena. Cobiças. É assim que Tiago trata essa situação. E isso gera em nós essa tentação. Eu tenho certeza, se você tem atração por sapatos, em toda loja que você passa que tem sapato, você para dar uma olhadinha. Né? Roupa nova, sei lá, tênis, relógio, acho que o homem gosta bastante de relógio, coisas desse gênero, vai te atrair. Às vezes você esquece todo o resto, você olha apenas para aquilo que te atrai. Aquilo está gerando em você uma cobiça, uma tentação. E é isso que ele está esclarecendo, né? Para mostrar para as pessoas que isso vem do próprio ser pecaminoso, do próprio homem, vem de dentro. Tá certo? Ouvintes e praticantes da palavra de Deus, de 1:19 a 2:13. A vida cristã deve ser vivida em verdadeira piedade, que é saber receber e viver pela palavra que em nós foi implantada, a qual não deve apenas ser ouvida, mas cumprida. Sedes cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. A vida é para ser demonstrada na prática. Vida cristã é demonstração, é diário, é a hora que você acorda, é a hora que você conversa com a sua família, com a sua esposa, com o seu marido, com os seus filhos, se tem, é quando você conversa com as pessoas que trabalham com você. Isso é a vida cristã. Viver uma vida cristã em comunidade cristã, dentro da igreja, nos eventos da igreja, é super fácil. Mas fora é o difícil, e é isso que ele está falando. Ouça a palavra e pratique a palavra. Não deixe apenas para dizer que você conhece e sabe dentro da igreja. Eu sei disso, eu já ouvi isso, isso eu sei, isso eu entendo e tal. Mas como é que vive isso? É isso que ele escreve, ok? Uma vez eu li uma frase de Gandhi, dizendo assim: eu seria cristão sem dúvida, se os cristãos o fossem o tempo todo. Algo desse gênero. Então isso significa que nós, às vezes, somos cristãos em alguns determinados momentos e deixamos de lado em outros momentos. E isso para nós, como exemplos de levar o evangelho, não é bom. Nós não podemos, nesse momento do dia ou esses dias da semana, eu sou o cristão. Agora, esses outros dias aqui, eu sou um mero funcionário, uma mera mãe, um mero marido. Não pode ser assim. Não tem como separar as duas coisas. Se você é cristão, você tem que ser o tempo todo, tem que ser genuíno, tem que ser prático. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita e da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas executor da obra, este será bem-aventurado no que realizar. Se alguém cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração, e a sua religião é vã. A religião pura e imaculada para com nosso Deus e Pai é esta: visitar órfãos, viúvas nas suas aflições e guardar-se incontaminado do mundo. Situação aqui, né, que tinha uma necessidade grande da época. Não é que para ser cristãos nós precisamos apenas visitar órfãos e viúvas, ok? Não é isso, mas aqui ele dá um exemplo muito prático de como fazer a sua vida ser levada como o cristianismo, ou o cristianismo ser levado pela sua vida, ok?
A lei perfeita da liberdade se refere à vontade de Deus mantida no âmago do coração, do nosso coração pelo Espírito Santo, que em nós habita. Cristão nunca deve pensar na liberdade para violar os mandamentos. Então eu sou livre por Cristo, eu posso fazer tudo, realmente você pode. Mas como diz Paulo, tem coisas que não convém fazê-lo. Tem coisas que não é um bom referencial para levar e dizer eu sou livre em Cristo. Essa liberdade traz em você coisas que você não precisa, que você pode deixar de lado e viver sem, ok? Mas sim, né, em ter liberdade para obedecê-los, os mandamentos de Cristo. Tiago afirma também que neste trecho que a língua descontrolada é o maior problema do cristão, né? Se o crente é incapaz de controlar a própria língua, sua religião é vã. E agora é algo que eu acredito que até hoje é difícil de se fazer, né? Pessoas que conseguem controlar o seu próprio falar, né? Tem estudos gigantescos falando a respeito da língua. Tem referências bíblicas enormes, dando exemplos grandes de tipos de línguas, vamos dizer assim. Então nós temos línguas de víbora, língua lisonjeira, ou que causa lisonja, né? Só elogio com interesse, língua orgulhosa, mentirosa, enganadora, falsa, que fala perversidade, língua de sabedoria, língua saudável, língua maligna, língua dobre, branda, gaguejante, fingida. Se nós observarmos esses exemplos que são citados na Bíblia, a maioria deles traz exemplos de coisas ruins que a língua faz. E aqui, esse exemplo em específico, pessoas que têm dificuldade em se pronunciar, sabe? Vamos usar o termo do gago aqui, esse exemplo, né? Então, a pessoa que realmente tem dificuldade na fala, né? As outras características, elas falam a respeito das coisas ditas pela língua, né? Então, víbora, língua de serpente, pessoas que são, né, as cobrinhas, vamos dizer assim, orgulhosa, que se gaba de todas as coisas, mentirosa, enganadora, né, língua falsa. Esse, em específico, nós temos a questão de pessoas com a dificuldade na fala, né? Língua gaguejante, né? Então, ou às vezes tem um outro termo que é pesado, mas aí o pesado de língua é pessoas às vezes muito para não falar, né? Pessoas com dificuldade de ser branda, né? Existem pessoas assim e provavelmente vocês conhecem, né? Ok? Então, voltando aqui para a questão que Paulo fala, que Tiago fala, ele trata exatamente isso. Como é que você está dizendo que você é um bom cristão, mas se você não consegue controlar aquilo que sai de você? Eu não consigo controlar a sua língua, mas eu preciso controlar a minha, né? Os adventos que acontecem à minha volta, nem sempre eu controlo, mas a minha língua eu preciso controlar, né? E como escrito em Provérbios, uma palavra maldita tem um poder muito grande. É como uma flecha lançada, não volta atrás. É certeza que vocês já passaram por alguma situação, provavelmente de discussão, que você lançou uma palavra e a hora que ela foi, você repensou e essa não deveria ter saído. Esse termo, essa frase, esse julgamento. E nós temos essa capacidade, infelizmente, de, como é tratado nas Escrituras, né? Ao mesmo tempo que nós estamos louvando a Deus, adorando, orando, nós viramos para o lado e falamos mal de outra pessoa, né? A mesma fonte jorrando bênção e maldição. Isso é o poder da língua, precisa ser controlado, né? A palavra pesado de língua é um pecado? Depende da forma, né? Porque, vou usar assim,
Quando você não sabe tratar a outra pessoa e você acaba sendo grosso e estúpido, né, muito severo, isso pode causar um dano no outro. Não é que não precisamos corrigir, mas a correção também precisa saber ser colocada, né? Eu tinha muita dificuldade em passar orientações para as pessoas. Então, eu tinha uma profissão, né, no Brasil, que precisava o tempo todo estar cuidando da segurança das pessoas. E a minha dificuldade era exatamente em chegar para a pessoa e falar, olha, você está sem determinado equipamento de proteção, vou usar dessa forma, e isso pode te causar um mal. Então eu já chegava dizendo que ela estava errada. Isso era ruim até para mim, por quê? Porque a pessoa não via que eu estava cuidando dela, ela apenas via que eu estava vendo o erro dela, entende? Então, a forma com que a pessoa coloca isso para você pode te trazer algo bom ou ruim. Então, não especificamente, é um pecado, mas se eu uso o meu conhecimento para te julgar em dizer que você está super errada de uma forma pesada, eu posso estar te causando um mal que você pode abandonar todo o cristianismo, porque eu não soube lhe colocar a palavra. Né? Eu acho que tem gente que confunde sinceridade com severidade. E com grosseria, né? Tem gente que acha que para ser sincero, ele só será sincero se ele for bruto, se ele for... Mas e se for o caráter da pessoa? A pessoa tem que corrigir, porque tanto o caráter como personalidade como temperamento são corrigíveis, né? Paulo diz em 2 Timóteo 2,15, se não me falha a memória, corrija os que errarem, os que resistirem, com o espírito de mansidão, para ver se Deus lhes concede o arrependimento. Então, ou seja, você pode corrigir qualquer pessoa, se você estiver em posição de corrigir, você pode corrigir qualquer pessoa desde que você faça isso em amor. Em amor. Né? Porque o amor consegue cobrir tudo. Né? Aí, mas os imaturos não entendem isso. Então, eles usam de severidade, de espírito de julgamento, em nome de uma suposta sinceridade. Entendeu? Então há uma diferença muito grande, mas é que tem maturidade para isso. Né? Sim, acredito que um bom exemplo é o próprio Pedro, né? Que Pedro era um homem bruto no início, né? Tanto que na situação da prisão de Cristo, ele tira a espada e parte para cima, né? E corta a orelha do cidadão lá, e achando que isso iria preservar o mestre, vamos dizer dessa forma. Mas quando... 2,25, isso. Mas quando o tempo passa, olha como ele trata diferente a maneira de cuidar dos cristãos, né? E Jesus trata com ele muito sério, né? Ele chega e fala, Pedro, tu me amas? Mas é claro que eu te amo. E ele faz essa pergunta 3 vezes, não sei se vocês vão lembrar. Tu me amas? Então, apacenta minhas ovelhas. E Pedro demorou para entender isso. É tanto que ele cortou a orelha do cidadão, mas um pouquinho depois ele negou Jesus Cristo. Não, eu não conheço. Sabe? Então, e ele era mais... Ele foi tratado, né? O outro exemplo, acho que foi tratado, foi o próprio Moisés, né? O exemplo que nós temos o relato de Êxodo, ele não era um homem mansinho. Se ele fosse mansinho, ele não teria matado o egípcio. Não sei se vocês lembram dessa passagem. Aí ele mata, dá aquela situação de que alguém descobre. O que ele faz? Ele pica a mula. Desculpe, mas ele foge. Não é exemplo de mansidão. Ok? Mas a palavra diz que ele era manso, mas ele foi manso depois que ele foi tratado. 40 anos no deserto. Depois Deus vai e fala com ele, se revela a ele, e aí sim, quando ele tem um conhecimento diferenciado de Deus e uma revelação de Deus, aí ele passa a ser manso, né? Porque se ele não fosse manso, ele tinha exterminado o povo todo com Deus no deserto. Eu acredito que se fosse qualquer um de nós, né, na situação que Deus falou, vou matar esse povo todo e vou fazer de você uma nação nova, a gente ia, né, arregaçar as mangas e dizer, Senhor... É para isso que eu nasci, eu estava esperando esse momento. Isso prova o tratamento, né? Se ele tivesse aquele temperamento lá do início,
quando ele ainda estava no palácio, talvez o povo não tivesse nem saído do Egito. Ok? Então vamos lá. Tiago coloca os dois aspectos muito importantes da religião pura: visitar órfãos, viúvas nas suas tribulações, amor genuíno pelos necessitados, guardar-se incontaminado do mundo, conservar-se santo diante de Deus. Capítulo 2, versículo 1 a 13, exorta dizendo que não deve haver acepção de pessoas. Fazer acepção de pessoas significa demonstrar atenção especial ou favoritismo a uma pessoa por causa da sua riqueza, roupa, posição, né, bens e coisas desse gênero. E eu ainda iria até um pouquinho mais longe. Às vezes as pessoas são favorecidas pela beleza física, sabe? Ele trata isso. Não deve haver parcialidade entre os cristãos, pois ela cria discriminação de todos os tipos, principalmente contra o pobre. O pecado da parcialidade, como pretexto de amar ou amor, né, é como assassinato e adultério, tá? Aqui é seríssimo. E aqui nós precisamos entender que essa acepção de pessoas não está falando de honra, né? Honrar as pessoas devidas. Não é isso. Aqui está falando mesmo de exclusão. Ah, porque a pessoa acabou de chegar, ela é isso, ela é aquilo. Chegou dessa forma, chegou da outra. Ela é colocada em evidência nos melhores locais. E as outras pessoas que sempre estão ali, mas não têm tudo aquilo, são deixadas de lado. Ok? É disso que ele está tratando. Qualquer que guardar toda a lei, mas tropeça em um só ponto, torna-se culpado de todos. Aquele que disse, não adulterarás, também disse, não matarás. Se não adulteras, mas mata, torna-se transgressor da lei. Ok? Falai de tal maneira e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade, porque o juízo será misericórdia para aquele que não usou de porque o juízo será misericórdia para aquele que não usou de misericórdia. Onde é que nós estamos? Nós estamos na página 12. Antes do crente deve professar a fé ali, o finalzinho. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Tá? Então, aqui, inclusive, a gente pode até entender a bem-aventurança, né? Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Então, se nós temos a capacidade de sermos misericordiosos em vida, Cristo, quando fizer o julgamento, também terá misericórdia. Tá? Isso não está falando de salvação. Isso está falando de recompensa. Ok? Porque a salvação está, vamos dizer assim, ao lado disso aqui, né? Mas a forma com que você será recompensado no céu também está relacionado conforme você trata as pessoas à sua volta, tá certo? E a misericórdia, bem-aventurado, também trará sobre aquele que usou de misericórdia, né? Trará, vamos dizer assim, algo a mais. O crente deve professar a fé e comprová-la. Esse acho que é um das mais discutíveis, né, de Tiago. Esses versículos tratam do problema sempre presente na igreja, daqueles que professam ter fé, mas que ao mesmo tempo não demonstram pelas obras nenhuma evidência da devoção sincera a Deus e a sua palavra. A fé sem obras é morta, conforme 14 e 20, né, do 14 ao 20. Tiago apresenta o exemplo de um irmão que diz ao outro necessitado: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos. O que vai atingir uma pessoa nessa situação de demonstração de fé é você atender a necessidade dela. Como é que você é capaz de atender uma pessoa que está precisando, vamos dizer assim, de comida, só falar do evangelho, entre aspas, para ela e ainda dispensá-la com fome? Que fé é essa? Que Deus é esse? É sobre isso que ele está combatendo. Ele não está dizendo que para você ser salvo, a sua fé tem que produzir essas coisas, no sentido de é isso que vai te salvar. Não é isso. Aqui ele está falando outra coisa, ele está combatendo uma fé sem ação. É tipo a fé sem obras é vazia. Praticamente isso. Se você tem fé e se você professa a sua fé, me diz então, como é viver assim?
aí você não tem exemplo. Aí você não tem vivência, né? Exemplo a gente pode ter do outro, mas você não tem vivência, não tem propriedade. E aí? Como é? Tá? Então, isso às vezes as pessoas acabam em algumas situações imaginando que ele está dizendo que para você ser salvo, você precisa das obras da fé. E não é isso que te salva. Tá? Tiago reforça seus ensinos contra os que na igreja professavam fé em Cristo na expiação pelo sangue, crendo que isso por si só bastasse para a salvação. Ele diz que semelhante fé é morta, né? A fé morta é que não resultará em salvação. Essa fé sem nada também não traz nada, ok? Nem em qualquer outra coisa boa. Você tem que transformar a sua fé ativa. Você tem que transformar a sua vida cristã baseada na fé, porque viver para Cristo tem que ser pela fé, né? Sem fé nós não agradamos a Deus. Isso tem que transformar em ações, aqui nesse caso, ações de amor para com o próximo. E aí, o que é que você está fazendo com a fé que você diz professar, que é a fé que você diz que tem, ok? O único tipo de fé que salva é a fé que opera por amor, por caridade, conforme Gálatas 5:6. Tiago cita Abraão, que não hesitou em obedecer à ordem de Deus, oferecendo Isaque, seu filho, e também Raabe, né? A situação de Jericó, que facilitou a fuga dos espias. Ela fez aquilo por fé, porque se fosse qualquer outra pessoa, teria entregue os espias aos cidadãos, né, de Jericó, aos conterrâneos, ok? Ambos foram justificados por suas obras de fé. Para Tiago, obra se refere às nossas obrigações para com Deus e ao homem, aos quais são ordenadas nas Escrituras, e provém de uma fé sincera, de um coração puro, da graça de Deus e do desejo de agradar a Deus, principalmente em estender ajuda ao próximo, né? Que é inclusive o que ele vem falando ali antes, né? Visitar as viúvas e coisas assim. Então, tá muito confortável para vocês, né? Ter fé e falar de Deus e tal, mas tem pessoas que estão precisando de ajuda. E aí? Como é que você está sentado, vamos dizer assim, no seu conforto, sendo que as pessoas aqui ainda precisam de ajuda e você tem a capacidade de ajudá-las? E a sua ajuda física pode levá-las à salvação. Esse é o principal, né? O que também seria vazio você só dizer da salvação, que ele usa de exemplo, e não alimentá-la, ou não limpá-la, não cuidar das suas feridas, nesse sentido. Ok? Cuidado com o uso da língua. Ele volta a falar sobre isso no Tiago número 3. Tiago capítulo 3. Inicia esse capítulo dizendo que quanto maior a responsabilidade, maior deve ser o cuidado com a sua língua, sabendo que recebereis mais duro juízo. Né? Então, quanto mais conhecimento nós temos, mais nós temos que cuidar com aquilo que falamos ao outro. Ok? Justamente por situações parecidas com essa que a gente comentou. Nossa palavra não pode ser condenatória. Nós não somos os juízes. A nossa responsabilidade é usar o conhecimento em amor para que o outro saia do erro e não empurrá-lo para o buraco. E às vezes o que nós ouvimos ou às vezes o que falamos é dessa forma. A nossa palavra é de condenação. Não é de admoestação, não é de exortação, não é de ânimo. A nossa palavra é de empurrão mesmo. Você está na beira do abismo ou você já está descendo, deixa eu te ajudar, porque a palavra vem condenando. E isso não levanta a pessoa. Eu não sei se vocês já passaram por isso. Eu já tive situações assim, de estar numa situação ruim, em que a palavra que eu ouvi, o melhor exemplo acho que é o de Jó, né? Estava numa situação extremamente ruim, as pessoas vieram para ajudá-lo, e o que eles fazem? Eles destroem o cidadão, né? Inclusive eles são, vamos dizer assim, recusados por Deus, né?
E Deus fala, nessa situação, Deus fala, ó, o meu servo Jó vai orar por vocês, porque vocês não fizeram o que era bom. Vocês usaram do conhecimento que vocês tinham para falar inverdades de Jó. Nós precisamos entender que isso é para nós. Que isso é para o nosso viver cristão, do que trata a carta. O viver prático. Ok? Ele avisa contra o uso indevido da língua, pois quem consegue controlá-la, controla a vida e as influências. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear o restante do corpo. E é uma coisa extremamente difícil, né? Controlar a língua. Quando você tem razão, meu Deus do céu. Não é assim? Não é assim? Você... É complicado isso aí. Homem sábio. Homem sábio. Outro dia eu li assim, né? Eu casei com uma mulher que se chama Luana. Eu só não me disseram que o sobrenome dela era Razão. O tempo todo. Sabe? Uma brincadeira, né, que a gente faz. Mas isso é muito sério. Porque nós, né, a gente brinca muito com as mulheres, mas os homens também fazem isso. E muito. Porque o homem cega muito mais rápido, o homem acaba sendo muito mais estúpido, é muito mais inflexível em algumas situações. E Tiago está tratando exatamente dessa questão, né? Aqui nós temos um comentário: é possível que na igreja judaica, né, nesse contexto, houvesse muitos briguentos, temperamentais, presunçosos, que costumavam bem dizer a Deus, mas também falavam mal uns dos outros, cobiçando posições eclesiásticas, social semelhante e julgando os irmãos. Será que isso aqui é só coincidência daquela época? Extremamente atual, parece que ele escreveu a carta ontem. Extremamente prático, extremamente de vivência prática do cristianismo. Ok? Então ele fala a respeito de procurar a verdadeira sabedoria que vem do alto, né? Então tem a verdadeira sabedoria. Se tem a verdadeira, tem a falsa. Né? E nós precisamos cuidar muito, porque às vezes o que nós buscamos não é a verdadeira sabedoria que vem do alto. Se só ler a Bíblia nos trouxesse sabedoria do alto, nós não teríamos tanto ensino errado por aí. Então nós precisamos cuidar como aprender, como buscar em Deus a verdade da palavra dele. Não é da minha palavra. Não é daquilo que eu transmito. É a palavra de Deus. E ele tem compromisso com a palavra dele. Né? Conforme João 17:17, a sua palavra é a verdade. Né? Então, quando Jesus ora pelos discípulos, ele fala exatamente disso. Né? Santifica-os na verdade. A sua palavra é a verdade divina, é ela que tem que causar impacto em nós e em nossa vida, no nosso viver prático. Tiago está falando sobre isso, ok? Para nós sairmos, acredito que dá tempo de encerrar esse tópico, e aí tem um intervalo, né, pastor? Então ele fala dessa sabedoria que vem do alto, né, que não vem do alto, que é terrena, animal e diabólica. É a sabedoria dos homens, né? E se nós olharmos hoje para fora, a quantidade de coisas que tem aí fora que são, nós podemos dizer que são conhecimento, que são sabedorias, são terrenas. Vamos pegar exemplos científicos. Tem um monte de coisa que a ciência diz que é verdade, que nós olhamos para as explicações e para os testes e eles são verdadeiros. Mas quando eles são confrontados com a verdade de Deus, eles ficam com a sabedoria terrena. Em verdade, falsa, mentirosa e diabólica. Né? Temos muitos exemplos assim. Ok? Então, a sabedoria verdadeira é revelada pela pessoa que vive uma vida virtuosa, na mais inteira dependência de Deus.
ela é pura, pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia-se em paz para os que promovem a paz. Ok? Isso aqui, ó, você não precisa fazer faculdade, você não precisa ter doutorado, né? Ter mestrado. Sabedoria, uma vida pura, pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia, bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Isso é a vida cristã verdadeira. Amém? Então acredito que podemos fazer uma pausa, né? E aí já voltamos.